Deus, ligados com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui, ó Deus, nessa noite, na tua casa. Obrigada, Senhor, por cada um, ó Deus, que sai da sua casa, cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos, pelos idosos, todos, Pai, que estão aqui, que venceram, Senhor, as barreiras, Pai, que querem nos fazer parar, estão aqui, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui, ó Deus. Eu sei que o Senhor está aqui, eu creio que o Senhor está aqui. Então, o Senhor agora, para a face de nós, completamente agrada, Pai. Que possamos, Senhor, priorizar esse momento, estarmos aqui realmente de corpo, alma, espírito, que o nosso coração seja ligado com o Senhor, que nada venha nos atrapalhar, Senhor. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração. O Senhor é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Nós te bendizemos nessa noite, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, tem feito. Graças a Deus, irmãos. Quero chamar as crianças aqui à frente. Vamos saudar pelos dízimos, ofertas. Amém? Deus, Pai, glorificado no Senhor de teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor para conosco, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos, pelas ofertas. Te agradecemos, Senhor, por cada irmão, Senhor, que entendeu, ó Pai, colocou no coração essa fidelidade, Senhor, este amor, ó Pai, te entregando, Senhor, do que é teu, ó Deus. Seja abençoando, Senhor, a vida de cada irmão, ó Pai. Tomando cada vida nas tuas mãos, Senhor, venha prosperar cada um, ó Deus, e abençoa aqueles, Senhor, que estão passando também por dificuldade, Pai. Abençoa, Senhor, que a gente tenha o entendimento, Senhor, de entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos, sabendo, Senhor, que além de tudo que é necessário para a igreja, como o pastor falou, nós também investimos em missão, ó Pai, e tantas outras coisas, ó Deus. O Senhor venha estar abençoando as nossas vidas, Senhor, nos dando sabedoria e entendimento. Também te peço, Senhor, que o Senhor seja abençoando o povo infantil, abençoa cada criancinha, Senhor, que vai estar participando, ó Pai, abençoa as professoras, ó Deus. Toma essas vidas nas tuas mãos, Senhor, e abençoa, Senhor. Que eles possam, Senhor, ter essa semente plantada nos corações, ó Pai, e entender a tua palavra. Em nome de Jesus, te agradeço e te peço. Amém. Seja uma bênção, crianças, culto infantil. Deus abençoe a vida. Nós
irmãos, uma das alegrias que eu tenho na minha vida é poder cantar com essa garota aqui. Vou falar muito, então não posso chorar, agora só que eu consigo cantar. E aí eu queria ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. O nosso louvor, né, Dani? Me rendo aos teus pés. Cada dia. A gente com o nosso jeitão, né, Dani? A gente tem um jeito. Mas Deus sabe, né? Que Deus fez a gente, né? Nós agora aos 19 e eu com 43, a gente está se dando muito bem, viu? Se quer mãe de adolescente, persiste. Ora bastante. Ai, quero trazer a memória que eu tive na minha sabe? E diminuiu bastante os atritos, graças a Deus, porque a gente tem se rendido mais. E eu convido você a cantar conosco essa oração. Ainda que você não conheça essa canção, mas me renda aos seus pés e anulo o que é meu. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. É uma oração linda aqui nessa noite, que vamos tomar a ceia e participar desse momento precioso. Cada um de nós possamos refletir. Senhor, preenche o que faltar. Muda, Senhor. Que o Senhor a cada dia ocupe mais espaço na nossa vida. Porque quando Ele ocupa, a gente consegue se relacionar com todo mundo. Amém? Então nós vamos cantar. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu venho pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje
amados, vamos abrir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí, por favor, lá no livro do Gênesis, no capítulo 50. Exemplo de domingo passado, vamos falar do texto de Gênesis e também da vida de José. Capítulo 50, versículo 15 até o final, até o versículo 26. Gênesis 50, 15 a 26. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. E depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos. E depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Nós vamos meditar nessa noite, meus amados, no tema identificados e seguros. Identificados e seguros. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por termos acesso à voz, à direção e à sabedoria do Senhor. E, ó Deus, nesse momento em que estamos louvando, entoando o Senhor e glorificando o teu nome, Pai, entoando cânticos de louvor ao Senhor, nós te suplicamos, Pai, por graça e misericórdia, fala conosco, ou continua falando conosco, Pai, através da reflexão desse texto, da tua santa e sagrada palavra. Ó Deus, o nosso coração agora se abre, a nossa mente, o nosso entendimento, porque reconhecemos, Senhor, que somos dependentes do alimento que vem do teu trono de graça. Por isso, Pai, abençoa a minha vida, usa a minha vida para o louvor da tua glória, e da mesma forma abençoa cada pessoa aqui, cada amado irmão, amada irmã também que está pela internet nos acompanhando, ó Deus, que a tua bênção nos alcance, que saiamos desafiados, edificados e transformados conforme a tua vontade nessa noite, para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Meus amados, certa vez eu precisava ir a um lugar que eu não conhecia muito bem, e aí eu fiz o uso do GPS, desses aplicativos aí, e quando eu abri ali na telinha do celular, apareceram as ruas vermelhinhas, né? Quem usa esses aplicativos sabe que quando aparece ali vermelho, é que a coisa está feia, tem muito trânsito, você vai demorar para passar por aquele trecho. E eu, calminho como sou, já fiquei estressado com aquilo. Falei, meu Deus, eu estou atrasado, tenho pouco tempo para chegar naquele lugar, eu vou perder o meu compromisso.
A pessoa lá que está me esperando vai ficar chateada comigo, talvez nem me atenda mais. Já comecei a supor um monte de coisa, mas no instante seguinte eu abri ali, né? Eu abri aquela imagem e vi que tudo em redor, aquele pequeno trechinho vermelho, tudo estava azul. E aí fui olhar quanto tempo eu demoraria para chegar lá, e era um tempo mais do que suficiente. Eu estava sofrendo por antecedência. Eu não sei se você já passou por isso, sofrer por antecedência, né? O Pedro ontem sofreu por antecedência e sofreu depois também do jogo que ele estava interessado. Mas às vezes a gente sofre antes. Isso tem um nome, ansiedade. Nós ficamos ansiosos, né, com as situações que nos desafiam, porque na nossa condição de humanos somos limitados, obviamente somos. Realmente nós não temos controle nenhum sobre o amanhã, sobre o futuro. E como eu falei em uma das mensagens recentes, é muito bom que a gente confie o nosso futuro a Deus, porque Deus já está onde? Lá no futuro. Deus é atemporal e Deus tem controle sobre a nossa vida. Mas sofrer por antecedência é um problema que nós passamos muitas vezes porque não temos a visão do todo e porque às vezes não entendemos bem o que está acontecendo conosco. Às vezes nós olhamos para um micro momento, olhamos só para aquele instante, ou para aquelas horas, ou para aquele dia, esquecemos de olhar para o todo, para saber a vontade de Deus, aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus já prometeu que vai fazer também. Então isso, quando nós vamos desenvolvendo essa atitude, ou esse hábito tão saudável, nós passamos a nos sentir mais tranquilos, mais seguros e somos livres do medo. O medo do amanhã, o medo do futuro, talvez esse seja um dos piores medos e um dos mais presentes e recorrentes na nossa jornada. O medo do amanhã, como aquela música, como será o amanhã? Responda quem puder. Nós podemos responder, mas o que nós sabemos como servos do Deus vivo é que Deus vai estar conosco amanhã. Amém? Amém. Você crê nisso? Deus está conosco hoje, estará amanhã em todo o tempo. Nós lembramos aqui da história de José, domingo passado, falamos sobre aquele ciclo virtuoso em que José permanecia fiel a Deus, obediente, aquele episódio lá do capítulo 39, quando ele é assediado pela mulher de Potifar, permanece fiel, Deus continua honrando. Uma expressão muito presente na história de Josué, aliás, de José, é que Deus estava com José. Várias vezes nós lemos lá no Gênesis, Deus estava com José, e nós vimos que isso é fundamental, isso fez toda a diferença na vida de José, e que isso nós desejamos também. Aqui no capítulo 50, aliás, eu quero corrigir uma informação que eu dei domingo passado. Depois que eu falei, eu fiquei pensando, falei errado, que eu recomendei a vocês que lessem a história de José. Talvez alguns de vocês ainda não conheçam, não estivessem familiarizados. Eu disse, leia até o capítulo 45, né, que é um tipo de um auge ali da história, mas a história obviamente vai até o 50, onde nós estamos hoje. E aqui José já vai chegando ao final da sua vida. Um pouquinho antes, o texto relata a morte de Jacó, pai, patriarca, filho de Isaac, pai de todos aqueles 12 irmãos que estavam ali junto com José, incluindo ele mesmo. E Jacó morreu. E quando Jacó morre, José já estava ali, se os irmãos se lembram, como administrador do Egito, fazendo ali a vontade de Deus, já havia recebido a sua família, deixado claro que Deus o havia levado para lá, para quê? Para a preservação de muitos, como diz o texto, especialmente da família de Deus, daqueles que eram descendentes da promessa de Deus, feita lá a Abraão, confirmada a Isaac e também a Jacó. Então a família de Jacó sai lá das terras de Canaã, daquela região, vai para o Egito. Deus usa José milagrosamente para receber a família e para que a promessa continuasse. Então já tinha acontecido tudo isso. Os anos de abundância, os 7 anos de vacas gordas, depois os 7 anos de vacas magras. Deus usou José para fazer uma estratégia, preservar alimentos, armazenar, para ter alimentos para o Egito e para as outras
nações circunvizinhas, e agora vai chegando ao final da vida de José. E seus irmãos, então, depois da morte de Jacó, ficam inseguros, como o texto vai deixar claro. Então, em cima dessa narrativa, desse finalzinho da história de José, de novo eu faço esse apelo para você. Se você não leu, leia lá essa semana, lição de casa para você, lê Gênesis ali nos últimos capítulos. E nesse finalzinho aqui da narrativa do Gênesis, eu quero tirar algumas lições, 3 lições apenas, para a nossa edificação nessa noite. Nós vivemos hoje na era da graça, na era da igreja, pleno século 21, eu ia falar século 20, século 21, né, aqui nesse tempo difícil. O que esse texto, ocorrido há milhares de anos atrás, pode nos ensinar hoje, no nosso relacionamento com Deus, com a família de Deus? Lá a família de Deus estava sendo formada, como de Israel, nosso relacionamento com nós mesmos, nosso relacionamento com a nossa família e principalmente com Deus. A primeira lição, meus amados, é que, submissos à soberania de Deus, nós permanecemos seguros. Quando estamos e permanecemos submissos, sujeitos, debaixo da soberania do Rei, do nosso Deus, do nosso Senhor, nós permanecemos seguros. Os irmãos de José estavam extremamente inseguros. O texto diz, versículo 15, olha aí na sua Bíblia: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e agora? Papai morreu, e se José tiver rancor, raiva contra nós? E se José estiver guardando a vingança para esse momento em que o nosso papai não está mais presente? Talvez ele nos preservou, nos guardou, nos abençoou, nos recolheu, nos alimentou, porque papai estava presente, mas agora o pai não está mais presente. E se agora então ele resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Você se lembra? Os irmãos de José, os filhos de Jacó, venderam, jogaram José no poço, depois venderam ele como escravo por uma tribo ou por uma caravana de ismaelitas que foi até o Egito. E se agora ele quiser retribuir, o que será de nós? Papai morreu, estamos longe da nossa terra. Então eles tiveram uma estratégia, mandar um recado para José, dizendo assim: olha, irmão, mano, é o seguinte, antes do pai morrer, ele deixou um recado para você. Alguns comentaristas colocam em dúvida se Jacó tinha deixado mesmo esse recado, essa ordem, mas como ela é coerente com o texto, com Jacó, com a história, com a vontade de Deus, a gente crê que pode ser verdade. Então ele disse assim, reproduz as palavras de Jacó para José: olha, eu te peço, José, Jacó falando para José, que perdoe os erros, perdoe os pecados dos seus irmãos que trataram você com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai, do Deus do teu pai. O texto diz que quando José recebeu esse recado, emocionado pela situação, pela preocupação dos irmãos, pela recente morte do seu pai também, José chorou, porque José era um homem sensível. José era um homem que tinha sensibilidade, comunhão, proximidade, intimidade com Deus. Ele chorou. E o texto vai dizer a sua atitude. Mas vamos falar um pouquinho ainda da insegurança dos irmãos de José. Porque, meus amados, pensando até na nossa própria vida também, a gente tem um lugar que a gente precisa se sentir seguro, ou que normalmente nos sentimos mais seguros. Esse lugar é a nossa família. Os estudantes da alma humana, os psicólogos, enfim, sociólogos vão confirmar isso. E nós temos a necessidade de nos sentir seguros em casa. E por isso que muita gente entra em tantos conflitos, tantos problemas, tantos transtornos, porque se tem um lugar que ele não se sente seguro é na casa, né? Em casa. Mas é uma necessidade humana. Mas, meus amados, a nossa segurança, o texto vai deixar claro que a nossa segurança como pessoas, em relação ao nosso futuro, em relação à nossa vida, o nosso sustento,
a nossa integridade física, a nossa alegria, a nossa paz está em Deus, muito mais do que na família. Muito mais do que na família é estar debaixo da proteção do nosso Pai Celestial. Os irmãos de José ainda não haviam percebido o trabalhar de Deus, ou ainda não tinham uma visão do todo, ou ainda tudo que aconteceu, o milagre que eles experimentaram não fora suficiente. Eles perceberem que Deus estava no comando. Deus tinha uma aliança. Eles sabiam da aliança que Deus havia confirmado também a Jacó, que a partir dele seria, a partir da família de Jacó, Deus formaria uma grande nação, uma enorme nação, incontável de pessoas, tanto como as estrelas do céu, como a areia do mar. E eles então, tomados pelo medo, eles fazem esse pedido para José. E José então vai responder, meus amados, assim, olha, versículo 19: depois de eles se curvarem diante de José e se colocarem como escravos, mostrando mais uma vez que o sonho, a revelação de José lá atrás era divina, José vai responder: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, porque Deus faz isso, amém ou não amém? Amém. Deus transforma o mal em bem. Eu sei que você é testemunha disso, eu sou também. Quanto às situações que pareciam insolúveis, pareciam assim terminar uma situação, um relacionamento, alguma coisa, e Deus mudou, porque para Deus nada é impossível. Deus tornou isso mal em bem, para que hoje fosse preservar a vida de muitos, não só da família deles, mas de muita gente. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Aleluia. A palavra de José aqui, a boca de José aqui, é a boca de Deus, para transmitir segurança para os seus irmãos. José demonstra mais uma vez a sua consciência da soberania, da autoridade de Deus, que a história estava sendo desenvolvida ou desenrolada, acontecendo debaixo da soberania de Deus. Meus amados, somente Deus tem a prerrogativa de castigar, de repreender, de julgar, de provar. Somente Deus poderia levar os irmãos de José a juízo. José sabia disso porque José sabia e conhecia a Deus. Quando nós permanecemos nos trilhos da vontade de Deus, meus amados, nós desfrutamos de uma jornada abençoada. Você crê nisso? Quando nós permanecemos nos trilhos da vontade de Deus, nós desfrutamos de uma jornada abençoada, segura. Em nossos dias, nós precisamos entender também a soberania de Deus na nossa história. José não desejou tomar as rédeas da história, mas permaneceu submisso a Deus. José no Egito era, depois do faraó, a pessoa que tinha mais autoridade. Vou usar uma expressão popular, ele era o cara ali. Mas em nenhum momento, diante do status que José tinha lá, ele deixou Deus de lado e resolveu então falar: Senhor, agora é comigo. Agora eu sou o cara aqui no Egito, eu tenho autoridade, o faraó me dá liberdade, eu decido, eu mando abrir, mando fechar. Não, José permaneceu, e José faz essa afirmação, que ele ia sustentar os seus irmãos, os seus sobrinhos, e toda aquela sua família, porque ele permanecia ali submisso à vontade de Deus, e confiava nas promessas de Deus, ele não duvidava das promessas de Deus. A narrativa de José deixa claro, meus irmãos, a graça de Deus. Para alguns que falam que não tem graça a graça de Deus não é vista no Antigo Testamento, é claro que é, desde os Gênesis até lá os profetas, toda a história de Israel, a graça de Deus. O que eles fizeram foi terrível: venderam seu irmão, mentiram para o seu pai, ludibriaram Jacó durante anos, colocaram a vida de José em risco. José poderia ter morrido, mas Deus perdoou, Deus transformou isso em bênção, porque esse é o Deus que nós servimos. Aliás, nós hoje podemos fazer parte da família de Deus exclusivamente por conta da graça de Deus. Pela graça sois salvos.
não pelas obras para que ninguém se glorie, pela graça. Graça é favor imerecido, graça é bondade de Deus, é a expressão do amor de Deus. Então, meus amados, nós precisamos voltar a lembrar o que é graça, porque quantas vezes nos nossos relacionamentos nós agimos com todo tipo de motivação, comportamento, estratégia, enfim, menos com a graça, menos replicando a graça de Deus, como servos de Deus, como discípulos de Jesus. Quantas vezes para nós ainda continua sendo o quê? Olho por olho, dente por dente. Um dia ele me paga. Um dia ele me paga. Deus vai me ajudar a retribuir. Coloca ainda Deus, às vezes, no nosso erro, nos absurdos que nós pensamos. Graça de Deus, meus amigos, a graça de Deus é clara aqui. E é por conta da graça de Deus que, assim como os irmãos de José poderiam se sentir seguros, nós podemos também. Porque eu e você, na condição de pecadores que somos, se não fosse a graça de Deus e também as misericórdias do Senhor, já teríamos sido consumidos, não teríamos mais acesso ao Senhor. Aí sim teríamos medo do nosso futuro. Talvez hoje você esteja preocupado com o que vai acontecer com você daqui para frente, porque você cometeu algum erro, pecou, ofendeu a Deus, talvez ofendeu pessoas. Mas saiba que a graça de Deus, o amor de Deus pode cobrir uma multidão de pecados, como lemos lá em Romanos capítulo 5. Então creia que o Senhor ama você, que o Senhor tem propósito na sua vida, que você também está debaixo de uma aliança, como a família de Abraão, Isaac e Jacó estava debaixo de uma aliança, que Deus começou a firmar lá com Abraão. Você também, como servo de Deus. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que também nos remete, nos é um memorial que nos lembra da aliança que Deus tem conosco. Jesus disse para nós: olha, eu estarei com vocês todos os dias, até quando? A consumação dos séculos, porque Ele tem uma aliança conosco. Nós, por muitas vezes, somos infiéis nesta aliança, mas Deus permanece fiel, como vocês disseram aí. Deus é fiel, Deus permanece fiel, Deus não vai quebrar a sua aliança, apesar do grande erro, da rebeldia e até da incredulidade dos irmãos de José. Deus tinha uma aliança, Deus tinha um propósito maior, e por isso eles poderiam se sentir seguros. Em que você tem buscado segurança nessa sua vida, nessa sua jornada? O que te proporciona segurança? O que você pensa que vai fazer você viver bem amanhã, daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Algumas pessoas têm mais ou menos a minha idade aqui se preocupam, né? Algumas se preocupam bem antes, e a gente tem que ter essa preocupação no futuro. Aposentadoria, daqui um pouquinho eu espero estar aposentado, mas se Deus me der graça e saúde, eu vou trabalhar muitos anos ainda, esse é o meu desejo. Mas a gente se preocupa com o sustento do amanhã, né? A idade vai chegando, vai sendo mais difícil o salário, né? O rendimento, e a gente se preocupa com isso. Essa é uma das preocupações. A saúde, né? Então, praticar exercícios físicos para ter uma saúde segura, para ter uma segurança na velhice, para tentar viver igual o José. Não, igual o José é muito difícil, né? Hoje o meu genro falou assim para minha mãe, que tem quase vai fazer 90 anos, né? Agora em 2022. Meu genro falou assim: olha, vó, se eu chegar na sua idade, com a sua lucidez, com a sua saúde, eu já estou muito feliz. Então nós nos preocupamos em vivermos seguros. Mas, meus amados, esses são aspectos importantes sim da nossa vida. Mas a nossa segurança está em Deus. Por isso, Deus quer que Deus precisa ser o rei, Ele quer ser o rei da nossa vida. Ele quer nos governar como governou José, como usou José para governar e para ser bênção no seu povo, para o seu povo. Deus é Senhor da tua vida, amado. Deus governa, você está embaixo, prioriza o reino de Deus. Então fique seguro.
não é a sensação de segurança que você precisa, não é um bom salário, não é uma boa previdência, não é o seguro de vida, o seguro de casa, um carro bom que vai te levar com segurança, não é nada disso. Tudo isso são aspectos secundários, para lá ainda mais é estar ou permanecer nos trilhos da vontade de Deus. Muitas vezes a gente está correndo atrás de segurança, né? Muita gente está deixando as coisas do Senhor, a igreja, o ministério, o servir para o qual nós fomos chamados, diga-se de passagem, para primeiro ter uma segurança, para primeiro garantir um futuro, para primeiro garantir uma aposentadoria, uma qualidade de vida melhor, enfim, tantas coisas. Quando tudo isso é o contrário, a prioridade é o reino, e depois as outras coisas o Senhor nos acrescenta. Nada é mais importante do que a vontade de Deus. A Bíblia fala que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Os filhos de Jacó estavam preocupados com aquilo que eles entendiam por justiça. Olha, nós pecamos, nós fomos maus, nós fomos cruéis, e nós vamos ser castigados. Mas a justiça de Deus não é essa justiça. A justiça de Deus tem valores muito mais elevados. Quando permanecemos submissos à vontade de Deus, podemos caminhar seguros. Não tenha medo dos desafios, dos riscos que vão se apresentando para você, porque eles virão, nós não estamos negando isso. Os riscos acontecerão. Sabemos que o povo de Deus foi preservado, a família de Jacó se multiplicou, cresceu, se multiplicou, formou uma grande nação dentro do Egito. E José tinha consciência de que um dia essa nação seria tirada de lá. Teve dificuldades, teve a maldade do povo egípcio muitas vezes, a vara forte do faraó, mas Deus sustentou, porque Deus tinha um propósito. Creia nos planos de Deus, e acima de tudo, meu amado, minha amada, se submeta aos planos de Deus, busque a vontade de Deus na tua vida, que ela é boa, perfeita e agradável. Talvez a sua insegurança se dê ou aconteça porque você se afastou, você ignorou, você deixou de lado, você se esqueceu. Volte para você caminhar em segurança, amém? Em segundo lugar, entender o perdão de Deus nos capacita também a perdoar. Nós voltamos lá para o versículo 17, um pedido de Jacó: perdoe os seus filhos, perdoe os seus irmãos, melhor dizendo. Eles pecaram, te venderam, fizeram mal contra você, mas perdoe. José chorou diante de seus irmãos, porque ele havia entendido o propósito de Deus de preservar a sua família. Como então ele não perdoaria o seu irmão, seus irmãos? Como ele não perdoaria se ele estava assim, conectado, submisso a um propósito muito mais elevado, que era continuar sendo instrumento da vontade de Deus? Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos perdoar? Porque nós olhamos para nós, para o nosso eu, para o nosso orgulho, para as nossas mágoas, que são muitas vezes doloridas mesmo. Eu não estou dizendo que perdoar é apertar um botãozinho e se livrar daquela mágoa, daquele rancor. Não estou falando que é um processo simples, não estou falando que as ofensas nos machucam, mas eu estou falando que quando nós olhamos para Deus, para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, nós perdoamos com mais facilidade, nós entendemos, ou pelo menos nós nos curvamos diante de Deus, nos humilhamos e falamos: Senhor, nos ajuda, me ajuda a perdoar, porque eu não quero, Senhor, desagradar ao Senhor, eu não quero sair do propósito do Senhor, eu quero obedecer ao Senhor, porque eu sei que eu preciso perdoar, o Senhor me ordenou a fazer isso. E aquela pessoa que me ofendeu, Senhor, abençoa a vida dela, ore por essa pessoa, ore diariamente, até que essa mágoa seja curada do seu coração. José entendeu isso e perdoou. José não quis tomar o lugar de Deus, apesar de todo o status humano que ele tinha. Às vezes nós queremos tomar o lugar de Deus e castigar aquelas pessoas que nos ofendem. Quanto mais próximos de Deus,
mais aptos estaremos a perdoar aquele que nos ofende. Lembra da parábola do servo impiedoso? Vocês lembram lá, Mateus, a partir do versículo, Mateus 18, a partir do versículo 21, Pedro perguntou: Senhor, até quantas vezes nós devemos perdoar? Jesus falou 70 vezes 7, aí Jesus contou essa parábola. Você se lembra? Havia um servo, um senhor muito rico, e tinha lá um servo, e esse servo devia muito para esse senhor, e aí aquele senhor ia mandar prender o servo, vender a esposa, os filhos e tal, e aquele servo pede misericórdia, pede oportunidade, clama pela misericórdia, pelo perdão do seu senhor, e o senhor o perdoa, e aquele servo sai dali feliz. Na saída encontra com um servo dele, que também lhe devia menos, muito menos do que ele devia ao seu senhor. E ele cobra, e aquele servo não tem como pagar, pede misericórdia, e ele manda prender e exige o pagamento, e é muito cruel com aquele que lhe devia. Deus então, Jesus então na palavra vai comparar a nossa situação com a situação daquele servo. Eu e você fomos perdoados, meus amados, de uma dívida impagável. Uma dívida impagável, que é a dívida, o preço dos nossos pecados. Como eu e você poderíamos pagar? Nenhuma penitência, nenhuma romaria, nenhuma vela acesa, nenhum trabalho, nenhuma boa obra, nada poderia pagar o preço, mas Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Aleluia! Por isso nós fomos perdoados, por isso nós fomos redimidos, por isso nós fomos justificados diante do Pai, para não estar mais debaixo da ira de Deus, mas sermos aceitos como filhos amados do Senhor, pela grande obra de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando nós olhamos para esse perdão do nosso Senhor, como nós não podemos perdoar aqueles que nos ofendem? Jesus na cruz, ali, diante de todo sofrimento, diante de toda dor, diante de toda humilhação, vamos lembrar agora na ceia desse sacrifício de Cristo, a frase de Jesus, uma das frases de Jesus assim que eu mais me impressiono, é quando Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, estão me xingando, zombando de mim, me ofendendo, cuspindo em mim, que me prenderam injustamente. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Precisamos imitar o Senhor Jesus, precisamos imitar José, precisamos perdoar também aqueles que nos ofendem. Em terceiro e último lugar, meus amados, debaixo da soberania de Deus, conservamos a nossa identidade. Sob a soberania de Deus, conservamos a nossa identidade. Quem somos? Versículo 22, aliás 24. José foi abençoado, viveu 110 anos, viu a terceira geração dos filhos de Efraim, do seu filho, seus netos, bisnetos, os filhos de Maqui, que é filho de Manassés, é um filho também, e ele foi abençoado, ele viu a sua família crescendo, teve esse grande prazer, porque a Bíblia vai dizer lá no Salmo que é bem-aventurança, é bênção de Deus, é resultado da fidelidade de Deus. Também nós vemos os filhos dos nossos filhos, e aí no versículo 24 nós vemos assim: antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês, e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Deus já havia revelado a José aquilo que havia de acontecer. Vocês vão ficar aqui, vocês vão ser alimentados, vocês vão ser preservados, mas um dia Deus virá e tirará vocês daqui pelo seu grande poder. Aleluia! Isso aconteceu lá 430 anos depois, quando Deus levantou Moisés para ser instrumento de libertação do povo de Israel.
Então, apesar de ele ser governador do Egito, ele manteve a sua identidade. Ele não perdeu a consciência de quem ele era, nem na casa de Potifar, nem na prisão, nem no palácio. Ele perdeu a sua identidade. Ele era um hebreu, ele era descendente de Abraão, ele era um servo de Deus. Como que eu posso ofender o meu Deus? Ele disse para a mulher de Potifar. O socorro de Deus estava garantido para o seu povo. E ao pedir que os seus ossos fossem levados para Canaã, José mais uma vez demonstra que nunca perdeu a sua identidade. Meus amados, nós que vivemos nesse mundo, nessa sociedade tão pluralista, que muda de forma toda hora, como já foi dito por um filósofo, uma sociedade líquida, que muda de forma, que é tão efêmera, que é tão pluralista, né? Nesse mundo que as modas, os modismos vão aparecendo, surgindo. Como eu e você podemos manter a nossa identidade para continuarmos caminhando seguros, identificados, seguros, usados por Deus? Os amados, é lembrar de quem nós somos. A Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro 2,11 que somos estrangeiros, peregrinos nessa terra, que a nossa pátria não é essa, mas é a pátria celestial, é o reino dos céus, como vimos hoje. O reino de Deus já está em nós, está entre nós. Amém, professora Cleide? Mas um dia estaremos definitivamente lá nos céus, onde a vontade de Deus é perfeita, soberana, imutável, inquestionável. Mas aqui nessa terra precisamos viver como cidadãos do reino, meus amados. É triste quando nós vamos sendo aquele crente camaleão, aquele crente que muda de face, de comportamento, de objetivo, de vida a todo momento. Depende da moda, depende da onda, depende da televisão, depende das influências da mídia e agora das redes sociais. Precisamos tomar cuidado, de fato, saber quem nós somos, quem somos hoje, quem precisamos ser amanhã e depois, para que a gente continue caminhando seguro e identificados com Cristo. Então, cuidado com a influência do mundo, cuidado com os apelos, cuidado com as artimanhas do diabo. O diabo não vai falar para você que você sempre precisa ser feliz nesse mundo, você precisa se dar bem, você precisa se divertir, você precisa fazer tanta coisa. Nós precisamos permanecer identificados com Cristo, ligados à videira, frutificando, glorificando a Deus. Não conformados com esse mundo, não vos conformeis com esse mundo. Romanos 12, não tomem a forma, não sejam parecidos, não queiram agradar esse mundo, não queiram ser simpáticos a esse mundo, no sentido de fazer como eles fazem, agir como eles pensam, para se sentir mais incluído na turma, na galera, no pessoal, sei lá qual a expressão que você usa. As minhas expressões sempre são um pouco antigas, né? Mas não importa. Cuidado para não ser simpático nesse sentido. Você precisa amar as pessoas, servir as pessoas, ajudar. Ser uma pessoa simpática no sentido de ser usado por Deus para amar, para ter admiração, para ser sal e luz, como falamos hoje também na manhã. Mas cuidado para não tomar forma. Cuidado com aquilo que se chama hoje de politicamente correto, que muitas vezes nós queremos ser politicamente correto, deixando de lado a palavra de Deus, os valores elevados, eternos do reino de Deus, para sermos agradáveis a esse mundo que jaz no maligno. Nós precisamos amar o mundo, precisamos levar a palavra de Deus, amar as pessoas, mas permanecermos identificados com Jesus. Certa vez eu estava conversando numa loja, um funcionário de uma loja, e essa pessoa começou a me contar a vida dela, sabendo da minha fé, e eu conversei com aquela pessoa, parei, conversamos, e ali um outro funcionário ali perto de mim, ouvindo aquela conversa, falou: você é pastor?
Você citou a Bíblia e citou vários versículos, e eu nunca tinha dito naquela lógica que eu sou. Aliás, raramente vou dizer que eu sou pastor nessas conversas, nesses lugares que eu estou, no meu dia a dia. Tenho muito orgulho de falar que sou servo de Deus. Quando necessário, posso dizer que sou pastor. E eu fiquei assim pensando naquilo. Feliz por um lado, porque fui identificado dessa forma, mas também na grande responsabilidade. Nós levamos o nome de Cristo, meus amados, discípulos de Jesus, cristãos, membros de uma igreja, participantes do corpo de Cristo, da igreja de Jesus. Não importa se nós estamos em Canaã ou estamos no Egito, nós precisamos manter a nossa identidade, precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, não deixar Deus de lado em nenhum aspecto da nossa vida. Ele precisa ser Senhor, só assim vamos permanecer ou preservar nossa identidade de discípulos de Jesus. Permaneça identificado com Cristo, custe o que custar, negue-se a si mesmo, mas continue seguindo a Jesus. Finalizando, meus irmãos, precisamos permanecer submissos ao Senhor, desfrutar dessa paz, dessa segurança. Deus tem uma aliança com você, amém? Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, faz tempo que eu não falo isso, né? Então fala aí para a pessoa que está do seu lado: Deus tem uma aliança com você. Aleluia, Deus é fiel. Tem uma pessoa da igreja que não gosta que eu faça isso, ainda bem que ela está aqui hoje. Brincadeira, irmãos. Deus tem uma aliança conosco, e você que está em casa também. Deus é fiel. Deus quer continuar cuidando de você, seja no Egito, seja em Canaã, seja em São Paulo, seja na Bahia, seja em tantos lugares, seja no Guarujá, né? Tantos lugares, seja nos Estados Unidos, para quem deseja ir para lá, amém? Deus tem uma aliança, então nós precisamos desfrutar dessa aliança. Não se afaste dessa aliança, não se afaste das promessas, permaneça fiel ao Senhor, e o amanhã Deus vai cuidar. Basta cada dia o seu mal. O amanhã pertence a Deus. O amanhã Deus vai cuidar, Deus vai te conduzir, Deus vai te sustentar, como sustentou os filhos, os netos, os bisnetos de Jacó. Deus vai cuidar de você também. Saia daqui com essa segurança, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Fique em pé, por favor. Vamos cantar mais um cântico de louvor ao nosso Deus, e em seguida vamos celebrar a ceia do Senhor. E como já disse, nos remete, nos lembra dessa aliança, e Deus confirmou um derramamento do seu sangue, derramando o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Vamos louvar o Senhor, vamos aí preparando o coração para participar desse memorial que é tão importante, é tão caro, é tão significativo para nós.
Aleluia, irmãos. Quero convidar os diáconos, diaconisas, escalados nessa noite, por gentileza, venham à frente. E nós vamos ler a palavra do Senhor. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim a Sagrada Escritura: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Vamos fazer isso com alegria, meus irmãos. Vamos entender o significado da ceia do Senhor. Vamos lembrar da aliança que Deus, que Jesus estabeleceu conosco através do seu sangue. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Então a ceia, meus amados, é um memorial. A ceia nos faz lembrar do sacrifício de Jesus. A ceia então deve gerar no nosso coração gratidão, submissão ao Senhor, alegria. A gratidão de saber que, apesar de não merecermos, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos tirou das trevas, nos redimiu pelo seu sangue, através do sacrifício na cruz. Nós merecemos a cruz, mas Ele tomou nosso lugar. Então nós não podemos fazer isso de qualquer maneira, automaticamente, talvez porque é um costume, porque fazemos isso uma vez por mês, nos segundos domingos, não. Mas dá sentido, dá significado a esse dia, ao dia de hoje, porque chegamos até aqui, estamos vivos, estamos na presença do Senhor, estamos na casa do Senhor, estamos juntos como família de Deus para celebrar a ceia do Senhor. Então faça isso com alegria, com gratidão, se submetendo ao Senhor, examinando também a si mesmo, olhando para si mesmo, olhando para como está a sua vida, diante de tudo que ouvimos hoje. É uma oportunidade também para nós falarmos com o Senhor, confessarmos os nossos pecados, renovarmos então a nossa aliança com Deus. Ela precisa ser renovada, dizendo: sim, Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor, mas talvez, Senhor, eu tenha desagradado o Senhor, ou a minha vida não tem sido coerente com essa aliança. E também é um momento de quebrantamento, é um momento também de arrependimento, é um momento de renúncia, um momento de restauração também na ceia do Senhor, porque a aliança que nós temos com Deus, ela precisa ser verdadeira na nossa vida. E que bom, assim como pensamos e refletimos hoje, que bom que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus que cura, que restaura, que perdoa, que tem prazer em nos abençoar, que nos abraça, que nos recebe, que nos fortalece, que nos capacita, que nos ama com amor imensurável. Aleluia. Por isso vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, pedir para a nossa diaconisa, irmã Cleide, nos elevar a Deus nessa oração. Senhor, muito obrigada porque nós podemos estar aqui nessa noite. Obrigada porque nós estamos aqui com saúde, estamos na tua casa, no meio do teu povo, juntamente com teus irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor, porque essa família que o Senhor nos deu custou tão caro, com um preço tão alto ali na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor continua conosco. Obrigado porque o teu amor se renova, as tuas misericórdias. Ah, como é bom poder desfrutar da tua companhia,
Nós podemos sentir a Tua presença, o Teu amor, a Tua bondade. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque nós merecemos, porque nós fizemos algo. Muito pelo contrário, nós não merecemos. Mas a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou um dia e nos fez participar do Teu corpo, nos fez participar da Tua família, onde o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Obrigado, Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Obrigado por esse amor tão imenso que o Senhor teve e tem conosco a cada momento, a cada instante. Obrigado porque nós podemos participar nesse momento aqui dessa ceia, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor tem demonstrado isso dia após dia. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse sacrifício na cruz do Calvário. O Senhor não podia estar ali. O Senhor não tinha nenhum pecado para estar ali. Foi simplesmente por amor a mim e aos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por esse Teu amor imenso. E nessa noite que nós estaremos participando, que o Senhor esteja falando conosco, que possamos estar nesse instante renovando a nossa aliança com o Senhor, lembrando desse sacrifício tão maravilhoso que mudou e transformou as nossas vidas. Obrigado, Pai, nos ensina a cada dia a caminhar com o Senhor. Nos ensina. Desperta em nós, Espírito Santo, essa vontade de caminhar com o Senhor e vivermos segundo a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, e toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor por esse tão grande amor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar mais um instante, meus amados. A ceia do Senhor, Jesus ele instituiu ali quando ele estava na sua última refeição, celebrando a última Páscoa com seus discípulos ali no cenáculo. E por isso nós vemos também aqui em 1 Coríntios que a ceia do Senhor deve ser tomada por aqueles que seguem a Jesus, por aqueles que nasceram de novo, pela família de Deus, formada por todos aqueles que foram alcançados pela palavra, que se renderam a Jesus, confessaram seus pecados e se tornaram filhos amados de Deus. São membros de uma igreja, a igreja que é o corpo de Cristo, a expressão local do reino de Deus. Então, se você já entregou sua vida para Jesus, já desceu as águas do batismo, é membro de uma igreja evangélica, você está convidado a participar também da ceia do Senhor. Se você ainda não desceu as águas, espere mais um momento, faça isso. Decida também pegar sua vida a Cristo, descer as águas do batismo e cumprir essa outra ordenança de Jesus, além da ceia, o batismo, que é tão importante para nós também. Então, você que vai participar da ceia, por gentileza, se coloque em pé para que os diáconos e diaconisas possam identificar e servir você enquanto nós louvamos ao Senhor também nessa. Jesus, este é o teu sangue.
amados participar em atitude de louvor, de adoração, de devoção ao nosso Deus, o pão que simboliza o corpo de Jesus. Essa bolachinha aqui, ela não se transforma no corpo de Jesus, mas ela simboliza, para que nós lembremos o quanto Jesus sofreu por amor a mim, a você, o quanto o corpo dele foi dilacerado por conta dos nossos pecados. Então nós lembrarmos o quanto custou o perdão dos nossos pecados. Tomamos. Também o cálice, meus amados, que simboliza então o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Você se alegra nesse momento? Amém? Vamos fazer isso com alegria, com gratidão, exaltando o nosso Deus. Tomemos em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar todos em pé novamente. Vamos de novo louvar ao Senhor, cantar mais uma vez e dizer que nós somos livres, né? Nós somos livres porque o Senhor nos alcançou. Vamos fazer isso com alegria. Vamos fazer isso em espírito e em verdade. Como a Ana falou no começo do culto, não cantando como robozinhos, né? Mecanicamente, mas com alegria, expressando e dizendo ao Senhor o quanto nós somos gratos, o quanto o amamos, o quanto é significativo para nós esse momento tão especial das nossas vidas. Cantemos. Mais que alegre, mais que alegre, se neste sangue lavado, mais alvo que alegre serei, mais que alegre.
Eu lembrei do coral da Cristolândia cantando essa música, né? Com a alegria que eles cantam, né? Do jeito que eles cantam, a expressão deles, porque são testemunhas vivas da libertação que o Senhor Jesus pode nos proporcionar, né? Que bom que estamos livres para amar a Deus, livres para prosseguir a nossa jornada. Pode assentar, obrigado, irmãos diáconos e diaconisas. Nós estamos chegando ao final, meus amados. Vou subir aqui mais um pouquinho para vocês me verem melhor. Apenas para lembrar que na próxima sexta-feira nós temos a reunião da nossa liderança. Toda a liderança está convocada para sexta-feira às 20 horas aqui no Salão Social. E lembrar também que no domingo nós teremos a nossa Assembleia Administrativa, tá certo, Rodrigo? Obrigado. No próximo domingo, às 9 horas, já estaremos aqui. Todos os domingos, às 9 horas, nós estamos nos reunindo para orar. A irmã Zilda está coordenando esse momento de oração, de clamor ao Senhor, para começarmos a EBT às 9h30. Excepcionalmente, no próximo domingo, quando tem Assembleia, teremos então nosso culto administrativo. Você que é membro da igreja tem essa responsabilidade de estar aqui para nos ajudar nas decisões, na administração da igreja, nos assuntos que nós tratamos na reunião da diretoria e trazemos para a Assembleia. E domingo também vai ser um momento muito feliz pela manhã, porque nós vamos receber 10 novos irmãos como membros da nossa igreja. Amém, aleluia, glória ao nome do Senhor, né? Alguns deles estão aqui, Rodrigo, a Jennifer, o Isaac, o Igor, também a Márcia, a Sandra, estão aqui. Quem mais? Talvez eu não esteja vendo, mas tem mais gente que também vão agora oficialmente, né, se tornar membros da família Imagem. Já estão conosco, já são da igreja, já são da família, mas nós temos esse hábito de ter o nosso rol de membros, e vocês então vão estar aqui conosco no próximo domingo também. Vai ser um momento muito feliz também. Amém? Tem um aviso também da Giovana. Cadê? Ministério da Felicidade. Reunião de oração na próxima sexta-feira também, às 19h30 aqui na nossa igreja, né? Eu vi uma mensagem no WhatsApp da igreja, alguém aqui do bairro perguntando: vocês têm alguma atividade com os idosos e tal? Então nós temos sim, temos o Ministério da Felicidade, que é coordenado por 2 jovenzinhas abençoadas. Então começa a primeira atividade do ano aí, nessa reunião de oração. Você que faz parte desse ministério, venha e participe. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Elas vão contar também os planos do ministério para esse ano, e vai ser para a edificação da sua vida também, em nome de Jesus. Vamos orar. Depois da oração, o grupo vai cantar mais um louvor, e nós estamos saindo para mais uma semana de vitórias, debaixo da bênção do Senhor. Quero também destacar a presença da irmã Maria da Glória, que está aqui com a gente. Fica em pé, querida. Não é visitante, já é da casa, né? Mas é a mamãe do Aglécio, da Priscila. A Priscila que está aqui também, com a Alice, com o Cris, essa família amada que passou um momento difícil com a partida do seu Francisco, né? Papai do Aglécio também, que não está aqui hoje, mas que eu tenho certeza que está desfrutando aí do cuidado, do consolo e das bênçãos do Senhor. Então se sintam mais uma vez abraçados por nós, pela igreja. Estamos com vocês aí nesse momento difícil, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. E agora, que o amor de Deus, do nosso Pai, e a graça salvadora e remidora do nosso Senhor Jesus, e as alegrias e consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém. E se Deus é por nós, aleluia.